Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Olhando ainda para a realidade, a gente ontem teve o Enem, e falando de ontem, eu quero lembrar que ontem nós lemos na liturgia da Igreja Católica Romana, a liturgia de João, capítulo 18, versículo 33b ao 37. E aí eu falei no início do vídeo, que tá lá, tá aí colocado o link aí no Facebook também, tá lá no YouTube, eu falei que cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal do mundo e luz da terra. Esse livro aqui eu citei, esse documento da CNBB, só que na hora que eu falei o contrário, então estou aqui corrigindo. Eu acho que ninguém percebeu, porque ninguém falou nada comigo, mas eu, depois percebendo, eu vi no vídeo e falei, ih, rapaz, e agora? Agora deixa assim, para ver quem vai perceber esse erro aí na minha fala, no vídeo aí da reflexão do dia 21, né? E lembrando que ontem teve o Enem, e interessante que foi falado de uma comissão que iria fazer a revisão do Enem, né? A prova do Enem seria revisada, uma comissão do INEP. E aí teve uma questão que caiu interessante, de acordo com as fontes, a questão do maravilhoso Mundo Novo, né, da música do Zé Ramalho, né, Vida de Gado, Povo Marcado, Povo Feliz, a questão 60. Interessante como que nós estamos vivendo esse contexto nesse tempo e que estamos com a inflação em 2 dígitos, a gasolina chegando a R$ 8, e também, né, carne agora é só no sonho. Até brinquei outro dia, a minha amiga Paraíso falou assim, vou te dar 1 quilo de picanha. Eu falei, que presentão, né? Você tá ficando rica, que daqui 1 quilo de picanha é coisa cara, é mais caro do que diamante em alguns lugares. Aí ela começou a rir, brincar, porque hoje... Outro dia a gente falava em fazer churrasco, aí fazer churrasco de linguiça, mas até a linguiça e a asa tá ficando cara. Mas aí a gente olha bem claramente essa questão no Enem. Eu acho, minha análise pessoal e particular, sem querer torcer, mas torcendo, na verdade... eles deixaram passar essa questão para dizer que eles não são 100% controladores. Deixa passar isso aí, finge que não viu, né? Tem 99% aí ideológico, mas 1% deixa passar. A gente, quando percebe o governo falar, e eu estava vendo ontem também algumas questões, falar que não é ideológico é a primeira mentira. Aquilo que... Pedro Causa-Dáliga, grande bispo católico, dizia, e ele dizia muito bem, e eu concordo com ele: se você não faz política, alguém faz por você. Política sim, política não. O não fazer política também é política. Também é a mesma coisa da ideologia. Quem diz que não tem ideologia é o primeiro mentiroso. Porque todos nós temos uma ideologia. Até mesmo não ter ideologia é uma ideologia. Nós, às vezes, queremos radicalizar, dizendo que não é bem assim, que temos que entender, que temos que perceber, e nós, às vezes, não percebendo que estamos sendo ideológicos e radicais. E aí alguém fala, poxa, mas Daniel, você está dizendo para mim, então, que esse governo é ideológico. É ideológico e o pior, egoísta, porque ele falava uma coisa e faz outra. A exemplo de Lula também, sem querer radicalizar, mas radicalizando. O Lula, na época que ele esteve na oposição, o Fernando Henrique, ele foi contra a reeleição. E quando ele se tornou presidente, ele aceitou a reeleição. O interessante é que aquilo que a gente escuta muito, e eu escutei isso de uma senhora de 87 anos, falando, político é assim, quando chegar no poder, é todo amor. Depois que ganha, o povo não existe, ignora. É mais ou menos como aquele casal que se casa por interesse. Ou seja, você quer porque quer, mas na hora mesmo de ser, você mete o pé e deixa passando, como deixa na mão. Mas vamos parar por aqui. Recordando ainda a todos que já fez 9 meses, né, a criança já nasceu, né, chamado desemprego, 9 meses que eu fui demitido da Mitra Diocesana de Nova Iguaçu. Ainda recebo algumas mensagens, alguns telefonemas, alguns comentários de algumas pessoas, agradeço, né, também... existe aqueles que me consultam algumas questões, se eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar, desde que seja no respeito. Aquilo que eu falava no passado, volto a repetir, nós temos a obrigação de testemunhar e de viver o evangelho, independente de cargo, vamos dizer assim, remunerado ou não, independente da função que você ocupa na comunidade ou não, nós somos cristãos, e como cristãos, e eu ainda costumo dizer, hoje eu até toco a camisa do Cursílio, né, eu sou cursirista,
mesmo não participando dos eventos do Cursílio, né? Eu sou católico, mesmo às vezes indo na missa 2 vezes ao mês só, porque a pandemia também dificulta um pouco, né? E eu sou católico ainda, eu tenho obrigação de testemunhar Jesus Cristo. Lembrando a todos que o evangelho de hoje é Lucas capítulo 5, capítulo 21, versículo 1 a 4. Lá vai eu dizer capítulo 5 de Lucas. Aí, ontem eu falei, né? Sal do mundo e luz da terra, né? Quando é o contrário, o texto lá de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Lembrando que Lucas insere uma situação, né, nesse evangelho de hoje da viúva. A viúva que estava no templo, inclusive a imagem que a gente usou para aludir aí a viúva, é uma viúva com 2 filhos pequenos, né? Naquele tempo não tinha o famoso, vamos dizer assim, Renda Brasil ou Bolsa Família. Quem fazia o trabalho de assistência social era o templo. Função que ainda hoje a igreja tem com função. Função ainda hoje que a igreja tem por obrigação. A gente, quando fala do dízimo e da oferta em nossas igrejas, a gente sempre fala do dízimo e da oferta, tem que falar, o pessoal fica às vezes, não pode, não, falar do dízimo e da oferta, são obrigações do cristão. Mesmo você prestando, entregando o dízimo e fazendo oferta, você tem por obrigação realizar a caridade. Às vezes nós queremos transferir a obrigação, né? Não vou fazer isso. Já tem a igreja que faz. Não. Sobretudo nesse tempo de pandemia, com mais de, vamos dizer assim, de 15 milhões de desempregados. Sobretudo nesse tempo de pandemia, onde muita gente perdeu suas casas. Então, a gente quando fala na nossa obrigação de cristão, eu volto dizendo, obrigação de cristão, independente de função, depende de título, depende de cargo, e a nossa obrigação de cristão é, sobretudo, atender e socorrer toda a comunidade de fé. Lucas hoje vai inserir essa situação da viúva que vai ao templo, a viúva que traz para nós uma dramaticidade, porque a gente aprende lá no livro na carta de São Tiago, que a função da religião pura e sem mancha, é aquela que socorre a viúva e o órfão e não se contamina com o mundo. Quando a gente pega esse texto lá de Tiago, a gente sempre olha esse texto e fala assim, tá vendo? Essa é a religião sem mancha. Mas se nós olharmos bem as nossas práticas de fé, existe sempre um interesse no jogo de poder e político em nosso meio. E aí a gente entra nesse contexto e coloca, né, esse caso da viúva. A viúva que entrega tudo o que tinha. Nós sabemos claramente que o papel do templo, já falei aqui no nosso encontro, que o papel do templo era também fazer o trabalho de assistência social. Ponto. E essa viúva entrega tudo. O entregar-se da viúva era entregar tudo o que tem, inclusive a sua miséria. A crítica de Jesus à prática farisaica, a crítica que nós temos fazer, sobretudo ao modelo econômico, sociológico e etc e tal, num país chamado Brasil, e aí os capitalistas, os radicais que são aí da extrema-direita criticam muito, inclusive o presidente da República do Brasil, o Jair Mentiga Bolsonaro, ele dizia que o Bolsa Família era manter o povo refém, vamos dizer assim, para ter um cabo eleitoral. O voto de cabresto, traduzindo em português, né? O voto obrigatório. Se votar no Bolsonaro, o Bolsonaro tira o Bolsa Família. E vai tirar o Bolsa Família. A emenda que ele está colocando, o Renda Brasil, e aí eu vou falar aqui, vocês podem ficar com raiva de mim. Na verdade, o Lula juntou tudo numa mesma bolsa, né? Na época do governo Fernando Henrique, tinha chama-se alguma coisa chamada Bolsa Auxílio Gás, Auxílio Luz, Auxílio não sei do quê. E o que o Lula fez? O Lula pegou tudo, organizou e botou numa bolsa só e falou assim, aqui é o Bolsa Família. E agora o Bolsonaro pega o Bolsa Família e transforma em Renda Brasil. Olha só, todos eles aproveitando o mesmo projeto. Quando aquilo que eu falei numa reunião do Pacto pela Vida e pelo Brasil, procura pesquisar aí na internet, Pacto pelo Brasil e pela Vida e pelo Brasil, é um grupo, né, ligado à Igreja Católica Romana, que fala sobre a importância de você ter uma renda mínima para o cidadão. E aí também é uma solidariedade com as vítimas da Covid. É um grupo interessante, procure saber aí na internet. Mas aí, recordando a todos, sobre essa questão do Renda Brasil, é um projeto com data de validade, com data de início e data de fim. Agora, por que os governantes, aí não interessa se é esquerda ou se é direita, não fazem uma renda e não fazem um projeto onde o povo tem direito?
No ano de 1995, eu ouvi de um amigo, meu amigo, ele vai dizer que não lembra, eu não vou nem citar o nome dele por causa disso, dizendo que cria-se essas jujubas. O que é? Nós, cidadãos, sabemos que o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil diz que nós temos direito de ir e vir, né? A emenda número 5, a gente sempre costuma citar ela, a gente tem direito de ir e vir. Mas eu quero saber se você pode sair daqui do Rio de Janeiro para ir lá no Nordeste brasileiro hoje. O salário que você ganha hoje, você consegue comprar arroz, feijão, carne, gás, pagar a luz, pagar a internet, né? Pagar o plano de telefonia, pagar o caso da televisão, né? O operador de TV. Eu quero saber se você consegue fazer isso. Ou seja, então, é comum o governo dar essas jujubas, às vezes, para manter o povo refém. Então, a gente, quando olha para o evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, é o que eu falei outro dia, existe aqueles que ganham com a miséria. Então, a crítica do Jair Mentiga Bolsonaro ao Bolsa Família, há 3, 4 anos atrás, a sua crítica, a forma que o PT conduziu o Brasil, é uma crítica hipócrita, porque ele está fazendo pior do que o PT. Aquela famosa frase, o PT está roubando, o PT roubou, eu pergunto sempre aos amigos que são antipetistas, qual foi o maior roubo do PT? Talvez o maior roubo do PT não tenha sido financeiro, talvez, na cabeça deles. Talvez o maior roubo do PT não tenha sido, vamos dizer assim, no sentido do povo, mas sim daqueles que estavam no poder. Pois, me desculpem eu falar assim, esse canal é meu, posso falar como eu quiser. Hoje você tem uma gasolina a R$ 8,20, já me passaram essa informação. Então, quando você entra no evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, que Jesus apresenta a prática dessa viúva e elogia. Jesus não está elogiando a viúva porque fez a doação. Está fazendo uma prática porque percebe claramente que existe da parte da viúva uma entrega total. E talvez o maior erro que existe em nós cristãos, em nosso modo de ser cristão, é a gente não se entregar totalmente. Jesus elogia a viúva pobre por causa das 2 moedas que oferece, porque a viúva entrega tudo de consciência limpa. E a gente percebe claramente em nossas festas de padroeiro, em nossas igrejas, aí volta novamente o livro de São Tiago, a gente percebe claramente muitas das vezes que quando um político doa alguma coisa para a igreja, o padre ou o pastor, o bispo até mesmo, convoca e vai, agradecemos ao deputado, ao vereador, ao prefeito, ao presidente, a sei lá quem, que doou isso ou doou aquilo. E não sabe que aquele dinheiro que ele está doando, aquela oferta que ele está fazendo para a comunidade, muitas das vezes é produto de propina, de desvio de grana, de bufunfa, de mônio, de téquio, de cascalho. Eu fico indignado quando eu vou numa comunidade, agora eu posso falar com mais frieza, quando eu vou numa comunidade e somos obrigados a se render, a dizer obrigado à prefeitura pelo apoio, nisso ou naquilo. Quando, na verdade, os nossos impostos que são pagos são para isso também. Ontem eu comentava, à noite, falando sobre a importância da higiene mental. Vivemos aí um ano, 2 anos, bem dizer, 2020 e 2021, 2 anos de terror, a gente trancado em casa, sem poder ter uma festinha, sem poder ter muita coisa, e agora estão aí esses que criticavam o Fique em Casa, defendendo o Fique em Casa no Carnaval. Eu comentei e volto a repetir que no ano de 2016, se eu estiver errado, não me processem por isso, nem me condenem, nem xinguem minha mãe não merece, alguém falava que tinha que cancelar o carnaval para poder pegar o dinheiro do carnaval e investir na saúde. E eu fiz a pergunta ontem para uma irmã evangélica se por acaso o dinheiro que eles cancelaram, que eles economizaram do carnaval em 2016 foi investido na saúde. O que ela viu com o dinheiro do carnaval? E agora eu fico vendo a fala de uns hipócritas, que a palavra hipócrita tem que ser colocada aqui, falando da solidariedade a 600 mil vítimas da Covid, quando a solidariedade tem que ter sido antes, quando apoiaram e fizeram motocicletas e fizeram movimentos públicos diante de um país sem vacina, de um país sem dignidade. E cada vez mais se fala em queda do povo, o povo que está passando fome, e me pergunto quais são as políticas, já vai para 17 minutos, olha, tudo a ver dessa nossa fala, qual é a política que o presidente ou o governo em si adotou para salvar, para ajudar a nossa economia. Bom, o episódio narrado por Jesus, ele traz para nós uma realidade.
uma frase da Madre Conceição, abadesa do Mosteiro de Santa Clara, em Nova Iguaçu, que eu nunca vou esquecer, uma frase de um santo, uma frase usada pela igreja: aqueles que nada têm são os que mais entregam o que têm. Aqueles que nada têm são os que são mais generosos nas suas ofertas, porque eles sabem claramente aonde a fome aperta. E eu falo isso dentro da realidade em que estou vivendo. Já são 9 meses que fomos demitidos do trabalho e 9 meses que somos tomados, né, por indagações e falas, e há 9 meses que nós escutamos muitas coisas e a gente vê muita coisa. E uma das coisas que mais eu tenho visto são pessoas pedindo ajuda. Vocês não percebem como dói a gente não ter o que dar, não ter o que dar de comer aos filhos e filhas? Como dói você querer ajudar e não poder ajudar? A Sagrada Escritura, o projeto da antiga lei de Moisés, falava da importância dos levitas, a importância dos religiosos do seu tempo em socorrer a viúva e o órfão. A gente, quando fala da viúva no Evangelho, a gente sempre olha, sempre cita a oferta da viúva como algo assim, vamos dizer, algo essencial. Mas esquecemos que a viúva, ela confiou a Deus aquilo que tinha. E nós somos incapazes de confiar aquilo que temos. Eu, particularmente, confio a Deus todo dia pela manhã a minha situação de desemprego. Também confio nos amigos e nas amigas, no povo de Deus, que de forma ou outra me ajuda. Às vezes rezando, às vezes dando um conselho, às vezes ligando. Porque uma das marcas que tem esse momento de desemprego, e eu falo isso com muita tristeza, é a ausência dos verdadeiros amigos. A gente sabe, e eu perguntei aqui várias vezes no início do desemprego, cadê meus amigos? E a pergunta continua até hoje na consciência de quem é amigo. As 2 moedinhas da viúva, podemos transformá-la em 2 objetos: a verdadeira amizade e o respeito à vida. O episódio narrado no Evangelho de hoje nos revela mais uma vez a delicadeza e o respeito de Jesus pelos menores. Jesus, ele apresenta a viúva não como uma solução, mas como um modelo que nós devemos ser. A viúva certamente não saiu de lá da comunidade apostólica, da igreja ou do templo, orgulhosa. Ela foi grata pelo projeto que lá estava. Em verdade vos digo, esta viúva deitou mais sobre todos os outros. A gente sempre cita esse evangelho, a gente fala que os outros deram as sobras. Deus não quer as aparências. Deus não precisa das nossas figuras tilintantes em nossas práticas de vida. Deus sonda os corações. Deus sabe muito bem como cada um está agindo nesse momento de pandemia. Aqui Jesus traz claramente um modelo de humildade que tivemos uns para os outros. Tudo que temos nos foi dado por Deus. Tudo que somos nos é entregue por Deus. Tudo que nós vivemos é confiado pela graça de Deus, uma graça que nós não merecemos. Nesse caso da viúva, nós temos que olhar para ela porque ela se abandona ao projeto de Jesus. Ela se abandona à vontade de Deus. A viúva pobre, a viúva que entrega tudo, é uma viúva que certamente também estava sendo grata ao templo por tudo que o templo pode ter feito por ela e por outras viúvas. O evangelho de hoje, a gente quando fala na viúva, a gente lembra do evangelho de sábado passado, quando Jesus falou sobre aquela mulher que tinha 7 cunhados e foi morrendo mais velha, casou até casar com o mais novo. A viúva, certamente hoje, são muitas. São viúvas desempregadas, são viúvas do desemprego, são viúvas da Covid-19, muitas viúvas de verdade. Órfãos são vários. Nós devemos, de uma forma ou outra, reconhecer que precisamos confiar em Deus também a nossa pobreza. Confiar em Deus também as nossas misérias. E nossas misérias são muitas. Confiar a Deus também as nossas fraquezas. As nossas dores, os nossos sofrimentos. Por isso, o evangelho de hoje nos toma e nos obriga
a tomar uma posição. Bom, como sempre, derruba o microfone. Fiquemos com Deus. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Você que participou conosco aí, nosso encontro. Vamos estar publicando também aqui no YouTube. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato, ainda desempregado, com certa dificuldade, mas tenho certeza que as minhas dificuldades são menores do que a dificuldade de muitos outros irmãos e irmãs que estão passando nesta realidade de Brasil com seus filhos e filhas pedindo comida. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.